Minha gente, apresento para vocês aqui o Paulo Kramer, que é um cientista político, né, e uma exceção num território que é meio dominado por marxistas. Os marxistas, em geral, dão respostas, né, empurram a história, como pretende o ministro Barroso. Né. Os não marxistas são mais modestos, eles fazem perguntas, eles interrogam a história, que é mais ou menos o que nós vamos pretender fazer aqui. Tá certo isso, Paulo? Certíssimo. Olha, um prazer e uma honra estar aqui com você e com o pessoal que te acompanha, Fernão. Paulo, e esse país nosso, hein? Tem volta essa nossa democracia? É um pouco isso que eu vou querer especular. Eu li a tua entrevista para o Fux no Estadão, muito boa, mas vi ali uma porção de buracos, né? Aquilo, as entrevistas de jornal são sempre difíceis porque tem que ser resumidas. Aqui a gente tem um pouco mais de liberdade. Tem volta essa democracia nossa, Paulo? Há sinais preocupantes, mas há sinais também de esperança. Veja só, no ano passado, parece que em maio do ano passado, se eu não me engano, aquele PL, que chamavam de PL das fake news, mas que na verdade era o PL da censura, acabou, acabou, como se diz hoje em dia, flopando na Câmara dos Deputados, né? A coisa não andou, né? E, obviamente, isso se deve à pressão da sociedade sobre os seus representantes. Então, eu acho que é um sinal de esperança. Assim como os sinais de esperança são as manifestações sempre lotadas, né? Puxadas pela oposição, em contraste com o vazio cadavérico, né? Dos atos públicos do governo. Veja-se essa vergonha que foi o 7 de setembro aqui na esplanada dos ministérios, em Brasília. Eu falo aqui que eu estou em Brasília, né? Então, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que tudo isso é uma questão de paciência, é uma questão da gente ir mostrando às pessoas a realidade, porque o maior inimigo do totalitarismo é a realidade objetiva. É que nem a luz do sol para o vampiro, para o Drácula. Entendeu? Então, a gente tem que insistir e mostrar a realidade, né, dentro da nossa esfera, por mais humilde que seja, né, de formação de opinião. Vamos lá. Mas aí é uma faca de dois legumes, né, Paulo? Porque o outro lado sabe disso também, né? E quanto menos popularidade ele tem, quanto mais gritante é essa desproporção entre as multidões de um lado e as solidões do outro, mais tende a crescer a violência, né, desses regimes que se impõem fora do código, da lei, do direito. Quer dizer, é um pouco como nós estamos, né? Eu acho que a gente, historiando um pouquinho como é que nós chegamos nisso, talvez a gente encontre caminhos mais claros, né? Eu vejo um pouco a democracia brasileira, Paulo, sempre foi uma democracia sem povo, né? É uma meia democracia. O instrumento da eleição, de modo geral, em todas as democracias, né, inclusive das verdadeiras, foi só o primeiro ensaio da coisa, né? O instrumento da deseleição é que foi a concretização, né? É que realmente põe o poder na mão do povo. E isso nunca aconteceu no Brasil. Quer dizer, a nossa democracia me parecia assim a classe média meritocrática tomou carona na classe média da privilegiatura, a estatal, né, quando ela tomou o poder em 85 e fez aquela Constituição para assegurar os seus privilégios e os seus direitos. E agora, quando ela viu pela primeira vez a sua hegemonia ameaçada, ela simplesmente chutou para fora dessa boleia a classe média meritocrática, que é essa que se manifesta na Paulista. Agora, para o povão, né, não mudou nada. Ter ou não ter essa democracia que beneficiou essas classes médias no Brasil, ela nunca chegou para o povão. Você enxerga isso mais ou menos assim ou não? Olha, eu enxergo sim, e eu traria até como reforço a nossa tese aquela visão do antropólogo Roberto da Mata, né, quando diz que a nossa sociedade ela tem horror à igualdade. Tem horror à igualdade.
né? É a sociedade do você sabe com quem está falando, é a sociedade do privilégio, é a sociedade da hierarquia. Agora, eu acho, viu, Fernão, que fica cada vez mais difícil, não apenas no Brasil, mas no mundo em geral, fica cada vez mais difícil manter esse jogo assim fechado, em circuito fechado, porque a população cresce, os meios de comunicação mostram outras realidades para as pessoas, o nível de aspiração das pessoas aumenta, né? Então, tudo isso, a meu ver, conspira contra essa conspiração da desigualdade, né? É um mundo que eu diria para você, e esse é um aspecto positivo, em meio a tantos aspectos negativos, né, do mundo de hoje, mas tem esse aspecto positivo, que é um aspecto tocquevilleano, né? Quer dizer, é a revolução da igualdade, é a luta da igualdade para ela romper, não é? As suas cadeias, as suas correntes e se afirmar, né? Então, me parece que é isso. E você veja que até mesmo em Brasília, que é o centro dessa privilegiatura de classe média alta, até aqui em Brasília, estou falando do plano piloto principalmente, tá certo? Até aqui o Bolsonaro venceu. O Lula perdeu aqui, né? Com exceção vergonhosa, infelizmente, do bairro em que eu moro, que é a Asa Norte, que, como você sabe, é dominada pela UNB. Então, aqui na Asa Norte, o Bolsonaro perdeu. Mas em todos os outros bairros, todas as outras regiões administrativas do Distrito Federal, ele ganhou. Então, eu acho que esse é um sinal de que as coisas estão mudando. Tudo isso me lembra muito aquele momento das primaveras árabes, né? Você tem uma classe média que tem mais acesso e tem antes dos outros acesso à internet, tem um pouco de acesso para fora da língua portuguesa, dos limites da língua portuguesa. Tal. Então, essa classe média é a que eu vejo se manifestando nas paulistas e aí em todas as capitais, né? A reação feroz que isso provocou nessa hegemonia que está instalada aí há mais de 100 anos, né? Foi de uma violência, né? Nós estamos hoje, Paulo, eu não sei, me dá sempre a impressão que o Brasil está um pouco atrasado em relação aos fatos que estão acontecendo com ele. Porque nós estamos hoje na companhia de 5 ou 6 países de ditaduras mais ferozes do mundo, né? Na expulsão de redes sociais e no nível de violência, não digo física, mas todas as outras formas de violência para trás da física, né, já estão aqui no mesmo nível de China, de Irã, de coisas desse tipo. Né? Nós estamos proibidos de pensar, de falar, e de ter acesso a informações, né, de reconhecer a realidade. Né? Nós temos uma entidade, esse Supremo Tribunal, né, que tem uma jurisprudência passada dizendo que nem os erros do Supremo Tribunal, que forem comprovados como erros pelos fatos, podem ser revogados. Isso é uma coisa que me remete à União Soviética, à China do Mao Tse-tung, coisas desse nível. É verdade. Faz a gente lembrar também aqueles generais, né, brasileiros, quando estavam no poder, diziam assim, a revolução é irreversível, né? Então, olha, agora, eu acho que não há alternativa, né, senão a gente continuar lutando, usando esses espaços que eu reconheço com você, alguns deles estão cada vez mais restritos, e, principalmente, a gente precisa ter foco, Fernão, para aquilo que realmente importa. O que importa, na minha opinião, e eu sei que você compartilha essa opinião também, o que importa é a gente conseguir fazer no Senado o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso daí é uma coisa fundamental. Eu acho que tudo mais pode contribuir para isso. Acho importante também, paralelamente a esse foco central, a gente reviver em novas bases um movimento pela anistia dos presos políticos de 8 de janeiro,
né? Aprendendo com as lições daquele Comitê Brasileiro pela Anistia lá de trás, né? E mostrar que isso daí é fundamental, né? Os obstáculos são aqueles 5 ou 6 senadores que ainda não assinaram aquele pedido. Não que isso vá mudar muita coisa, né, o Fernão, porque a gente sabe, e essa daí é uma próxima etapa importante. Temos que mudar os regimentos da Câmara e do Senado, que dão excessivo poder aos presidentes das duas casas. Tá? Isso é uma pergunta que eu tinha para você, Paulo. Você que conhece os detalhes desses processos. Como é que é feito esse regimento interno do Senado e da Câmara? Olha, toda modificação do regimento, ela se expressa num projeto de resolução da Câmara, do Senado, ou num projeto de resolução do chamado regimento comum, que é o do Congresso, que é, digamos assim, a terceira casa legislativa que nós temos, né? Então, é preciso ter maioria para poder, enfim, efetuar essas mudanças regimentais. Mas, antes de mais nada, é preciso que a opinião pública e os seus representantes estejam cientes disso, né? Porque senão... Eu me lembro de ter visto qualquer processo de votação ou de discussão do regimento que tenha se tornado público. Quer dizer, você está dizendo que ele é processado como qualquer outra lei, é isso? Exatamente. É um projeto de resolução. Agora, a gente nunca atentou para isso. Mas tem uma votação no final disso? Tem uma votação, e aí, realmente, eu vou pedir... De todo mundo, do plenário? Você, público, porque eu não sei se precisa de uma maioria mais qualificada ou de uma maioria, enfim, simples, tá? Mas, eu tenho que consultar os regimentos aqui. Mas é isso. A gente não liga para isso, não ligava para isso até recentemente, porque as modificações eram sempre assim, muito pontuais, muito marginais, e quase sempre diziam respeito à manutenção dos privilégios das suas excelências, entendeu? Então, também não interessava a elas dar uma notícia ampla sobre essas mudanças regimentais, mas que elas podem ser feitas, tecnicamente, isso é possível? Isso é possível, sim. Eu acho importante a gente mapear esse caminho e voltarmos a conversar sobre Sim. isso, porque a gente precisa saber exatamente em que terreno que vai se dar essa batalha aí, porque vai ser uma batalha, né? Porque hoje a democracia brasileira e o sistema de representação brasileiro são mitos, né? Você 150 milhões de votos estabelece uma maioria em cada uma dessas casas, né, que não vale nada, porque você comprando um sujeito, você leva o Brasil, né? Você leva o Brasil. Né? Não precisa nem comprar o da Câmara, né? Você comprando só o do Senado, você já levou. Né? Claro, é verdade. Basta isso. E, obviamente, não é possível a gente aqui imaginar que uma casa, às vezes, não é nem a maioria, é a totalidade da casa tem uma opinião e o presidente tem a outra e fica tudo por isso mesmo. O que vale é a opinião solitária do presidente, né? Agora, já que você tocou nesse assunto, eu queria aqui evocar a memória, já falei do Roberto da Mata, meu amigo, queria evocar a memória de um grande mestre amigo meu, que você também conheceu, que é o Antônio Paim, né? Filósofo, historiador. O Antônio Paim dizia, olha, o problema do Brasil é a organização da representação. A gente estava trilhando um caminho longo, pedregoso, difícil, durante a monarquia, durante o segundo reinado, e a República, com seu autoritarismo positivista, veio e cortou aquilo ali. A partir daí, foram cortados os nossos vínculos com o pensamento liberal no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, e ficou essa história, né? Quer dizer, o liberalismo ficou uma posição maldita, minoritária e, sobretudo, incompreendida. O liberalismo no Brasil nunca foi tentado a sério. Essa que é a verdade. O Brasil, eu repito sempre essa coisa, é o caso de maior sucesso da censura ininterrupta ao longo da nossa história. Nós começamos com 200 anos, onde era proibido ter papel no Brasil.
né? E prensa, né? Porque naquele tempo a ameaça era o Gutenberg. Depois disso, nós tivemos, em cima disso, 400 anos de monopólio jesuíta da educação. Exatamente. E junto com a Inquisição, né? E daí para frente nós vimos uma atrás da outra, pô. Nós vivemos sob censura. Quer dizer, o brasileiro, ele é pré-democrático, ele nunca soube o que é democracia, né? Eu mesmo, sendo jornalista e um cara especialmente preocupado com essa questão, passei a maior parte da minha vida sem nunca ter visto uma cédula de uma eleição americana, né? Que é aquele troço do tamanho de um jornal, onde as pessoas votam em 60 coisas. Claro. Nós nunca vimos isso na televisão brasileira, nunca apareceu essa coisa, né? Não. Então, quer dizer, o brasileiro não sabe o que pedir. O que mais me mortifica nessas manifestações que a gente assiste, de multidões, é isso. O cara não sabe o que pedir, né? Ele vai para a rua sabendo do que ele não gosta. O que ele não gosta. Ele gosta, né? Aí ele não sabe o que pedir, porque ele nunca viu isso, né? É impressionante isso. E outra coisa que a gente não tem aqui, que hoje eu acho que timidamente começa a dar os primeiros passos, é uma consciência tributária, né, Fernando? Uma consciência fiscal, né? Que toda essa farra é bancada com o nosso dinheiro. Isso é outra coisa também que é censurada, né? E até tem essa iniciativa que é muito inteligente aqui da Associação Comercial, mas que também é censurada, né? Que é o impostômetro e a divulgação disso e as leis poucas que nós temos para esclarecer o povo a esse respeito, como são aquelas de discriminação na nota fiscal do que é preço e do que é imposto e tal, né? E eu vejo também essa reforma tributária que está aí, é a bomba de nêutrons da ditadura, né? Essa aí vai concentrar todo o poder na mão do poder central, vai acabar com o resto do federalismo que tem no Brasil, né? E com isso você vai para a concentração absoluta do poder, né? Então, não é o comitê central, é o comitê gestor, né? É isso aí, é o comitê gestor. E aí, quer dizer, depois que você pôs todo o dinheiro na mão de um cara, o resto é consequência, né? Não, e você veja o seguinte, no próprio projeto, que não entra, obviamente, em detalhes, porque vai deixar isso a regulamentação, mas no próprio projeto da reforma tributária, você já percebe que esse comitê gestor é um monstro, é um leviatã, porque é um monte de cabide de empregos, um monte de departamentos, um monte de secretarias, diretorias, auditoria, tudo, né? Tudo. Agora, eu diria para você uma coisa, Fernão, mais uma vez, estou ferindo aquela tecla otimista, moderadamente otimista. Quando aquelas manifestações de junho de 2013, quando elas começaram, e elas foram evoluindo num marco histórico que acabou no impeachment da Dilma e na eleição do Bolsonaro, né? Ali você percebe o seguinte, dizia-se, né, e o governo do PT se gaba disso até hoje, estávamos próximos de uma situação de pleno emprego e tal. Não é exatamente isso, mas, enfim, tinha mais gente empregada formalmente, e com mais gente empregada formalmente, você tem mais gente olhando para o contra-cheque, que vocês em São Paulo chamam de rolerite, né? Olhando para aquilo e dizendo assim, caramba, mas olha quanto dinheiro eu podia levar para casa e não levo porque o governo garfa a maior parte, né? Então, isso aí, sem dúvida alguma, na minha opinião, pelo menos na minha opinião, aquilo foi um combustível para que aquelas revoltas crescessem, né? A tal da classe média meritocrática, que foi à rua para dizer o seguinte, olha, eu estou sendo tributada demais, eu estou sendo... tem muito imposto aqui e eu não estou vendo o retorno desse dinheirão que eu tô pagando. Esse processo, viu, Fernão, é lento. E você sabe, porque teus antepassados, teu pai, teu tio, teu avô, né, eles fizeram do jornal um projeto de pedagogia cidadã.
que essa é a coisa que eu acho mais fantástica na história da Meu província avô de São dizia Paulo. que era isso, que o Estadão era para ser uma universidade. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, eles tinham essa noção de que é necessário educar a opinião pública, né? Até para que essa opinião pública existe, né? Porque, assim, num país que todo mundo é funcionário público, não existe opinião pública, né? Né? Num país em que as pessoas são muito mal informadas, são desescolarizadas, não existe opinião pública. Então, a gente primeiro precisa formar essa opinião pública e educá-la, né? Sem elitismo, você está entendendo? Sem elitismo. Eu me lembro até que, nos anos 50, o Estado de São Paulo, ele uniu forças até com pessoas que vinham da esquerda, como Florestan Fernandes, na campanha pela escola pública de boa qualidade. Então, eu acho que é isso. A gente tem que continuar lutando nesse sentido, sendo fiel e honrando essas tradições. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a ferramenta, o jornalismo é o parteiro de reformas, né? O jornalismo olhado como isso, como um instrumento de informação e de instrução do público a respeito das ferramentas possíveis da democracia. Eu sempre digo que não é a educação formal, acadêmica, que vai permitir isso. A democracia foi vendida, essa democracia moderna foi vendida para aqueles caras que a gente vê nos filmes de cowboy americanos, né? Não precisa o sujeito ser muito informado para entender. Ao contrário, a democracia é uma coisa muito básica, né? Trata de questões muito básicas, né? Qualquer pessoa analfabeta é capaz de entender aqueles princípios básicos, né? Por exemplo, como estes modernos, que eu digo que são a segunda fase da transferência do poder para a mão realmente do povo, né? Como manda a palavra democracia, né? Que é o poder de deseleger. Eu bato muito isso com o pessoal lá do Vale do Ribeira, de Beira de Mato, que eu ando, gente muito simples. Digo, pô, você não sabe aqui quem é o vereador ladrão? Você não sabe qual é a rua que o prefeito deveria asfaltar? Né? Se é essa que ele asfaltou, porque a mãe dele mora lá, ou porque ele tem um terreno lá, ou é a rua do hospital, todo mundo sabe isso. E democracia é isso, é você ter controle sobre essas decisões, esse nível de decisão. E aí, volto à questão que você pôs aí, né? O problema central do Brasil é de representação. E representação é um critério que tem que ser hierárquico. Se você não manda no seu representante, ele não te representa. Você concorda com isso, não? Eu concordo com isso e digo mais para você. Se não tivermos um sistema eleitoral que acorrente, literalmente acorrente, o representante aos representados, nós nunca teremos isso. Esse sistema eleitoral que nós temos, em que a pessoa vota em quem vê e elege quem não vê, está completamente errado, é antirrepresentativo, tá certo? E só contribui para a manutenção disso que aí está. É isso aí. Agora, como é que faz para essa representação funcionar? Eu só conheço um método que é o voto distrital puro. Eu também. Então, é o único que permite uma identificação concreta e minuciosa e real do representante com os seus representados, né? Agora, o Fernão, é engraçado isso, né? O Brasil, como já dizia mais uma vez o Antônio Paim, é o país das oportunidades perdidas, né? Voluntariamente perdidas. Aquele livro é genial. É impressionante isso, né? Eu estava relendo, dias atrás, um calhamaço, que era um conjunto das colunas do Castelinho, do Carlos Castelo Branco, daquela série Militares no Poder. É o terceiro volume, chamado Baile das Solteironas, tá? que pega do AI-5, né? Quer dizer, do Congresso fechado pelo AI-5 até a eleição de 1970, novembro de 1970. Agora, é impressionante como é que, mesmo durante aquele período de fechamento, Congresso amordaçado, censura, aquela coisa toda, havia algumas pessoas
né, fora e dentro do governo, que pensavam no voto distrital. Eu li aquilo e falei assim, meu Deus, mas olha que oportunidade perdida. Os militares, mano militare, né? Eles podiam ter implantado isso e ter feito uma coisa boa, ter feito uma coisa positiva, né? Eles podiam ter feito isso, mas eles a mim me parece, ô Fernão, que eles não tinham noção. Eles não percebiam a vinculação entre sistema eleitoral e sistema partidário. Tanto assim que forçaram o bipartidarismo, né, Arena e MDB, mas não mexeram no sistema eleitoral. Então não adianta nada. Aí você tem Arena 1, Arena 2, Arena 3, MDB 1, MDB 2 e por aí. Isso tudo, quer dizer, eu não vejo nisso uma premeditação. O que eu vejo é realmente o sucesso da censura. É o sucesso da censura, a ignorância a respeito das invenções modernas. Demorou, Paulo, do primeiro macaco que se levantou nas patas traseiras, né, até 1789 para inventarem esse sistema. Dizer, não foi... Hoje, quando a gente apresenta a fórmula pronta, parece muito simples, e é muito simples. Mas para você descobrir isso, cara, se você não ver, não enxergar ele funcionando, né, onde ele funciona hoje, né, foi essa iluminação que a internet me permitiu. Quer dizer, sim. Eu fui me enfiar lá naquelas votações que acontecem nas cidadinhas americanas, né, nas cidadinhas suíças, né, para decidir se você vai fazer uma reforma na escola, se você vai comprar mais um carro de polícia. Né? Quer dizer, coisas são... se você não souber que isso existe, né, fica muito difícil de você inventar isso. Essa é a história da humanidade ao reverso. Né? Foi assim que começou. Depois os sacanas foram excluindo essas possibilidades. Né? E você veja só uma coisa, Fernão, mesmo na nossa sociedade, com esse déficit de representação que nós temos, é grande o número de municípios em que prefeitos e vereadores, né, são castigados, são punidos, prefeito é empichado, né? Porque a pessoa, quando aquilo está ao alcance dela, quando ela vê aquilo funcionando, né, ela percebe o que está em jogo, é o interesse dela, é a representação da vontade dela, né? E aí, isso daí pode mudar. Agora, como é que a gente faz para unificar tudo isso? É que são elas, né? Só tem um caminho que é, enfim, os canais poderosos que existem hoje de difusão de informação. Né? Mas isso, como eu digo, é uma faca de dois legumes, né? Porque como hoje você está reduzido a 4 ou 5 plataformas que são verdadeiros ecossistemas, né? Onde você se informa, você educa, você é educado, você compra, você vende, você trabalha, tudo pelo mesmo canal. Propriedade de um único sujeito. Isso é o sonho do Gramsci realizado, tá certo? É verdade. Porra, o cara antes ele tinha que ocupar não sei quantos milhões de escolas pelo mundo, não sei quantos milhões de redações pelo mundo. Hoje basta 5. Se você pegar o Zuckerberg, os 4, 5 Zuckerberg que tem aí, como ele confessou na carta dele recentíssima, aí, não sei se você chegou a ver isso, onde ele diz lá, porra, eu me penitencio de ter seguido, porque o FBI entrou aqui e tá. Eu digo, pô, como é que um menino que nem esse Zuckerberg pode resistir ao presidente dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos e o FBI sapateando na cabeça dele? Não existe. Né? Então, esse problema é assim, quer dizer, hoje você tem o canal que permite você chegar a todas as pessoas, né, com todas as formas de comunicação, né, para alfabetizados, não alfabetizados, lúdicos e não lúdicos,
todas as formas você pode chegar. Mas tudo isso está preso num funil estreito demais. Quer dizer, onde o povo, historicamente falando, que é a minha trajetória nesses anos sabáticos que eu tive, né, onde o povo tomou conhecimento do que é a democracia de fato, né, ela se instala por esse processo que você falou. Você tem a massa desejando isso, você tem um sistema que ainda depende de voto, você cria demanda, vai chegar a oferta. E onde ela se instala, né, ninguém de fora consegue desinstalar a democracia. Essa foi a constatação do Gramsci, tá certo? É impossível matar a democracia a partir de fora, mas é possível levar ela ao suicídio mediante uma trapaça gigantesca. Sim. Essa trapaça agora ficou viável, né? Então... E veja, já que nós estamos falando aqui no Gramsci, preciso lembrar uma coisa. Eu não sei se você concorda com essa narrativa que eu vou expor aqui, mas, na minha visão, a esquerda perdeu, a esquerda totalitária, né, perdeu a luta armada, refluiu para a sala de aula, e, a partir daí, ela reproduz o pensamento dela em gerações sucessivas. Olha aqui, pensa bem numa coisa. Primeira e única lei de Cramer. Quanto mais caro o colégio particular, mais comunista o professor de história. O camarada, um sujeito da idade do Xandão, do Alexandre de Moraes, ele foi criado nesse sistema. Tá? Ele foi criado nesse sistema. É o imperialismo, é o racismo estrutural. Essas pessoas que hoje têm 40, 50 anos de idade estão todas nisso aí, inclusive os militares, viu? Inclusive os militares. Exatamente. Né? Inclusive os militares. Ora, se você tem uma escola que dá esses maus exemplos, amparada num baita de um monopólio ou oligopólio de comunicação, olha, é muito difícil, né? É a gente remar contra a corrente que nem salmão, né? Pulando a correnteza, mas vamos lá. É isso aí é que eu digo, quer dizer, os democratas têm que ter a humildade de aprender com os antidemocratas. Sim, sim. Porque eles são super eficientes nisso, né? Eles são absolutamente focados, né? E nós temos que fazer o que eles fizeram, quer dizer, ocupar de volta as escolas, né? Ter uma imprensa que não seja colonizada, né? Tudo isso é possível, né? E todas as condições estão presentes, quer dizer, eles têm o dinheiro do Estado, né? Mas nós temos o dinheiro da iniciativa privada, que é muito maior, né? Só que as pessoas não se articulam em torno do mesmo ponto, né? E a gente conhece, o Fernando, você é um homem experiente, um profissional experiente, a gente sabe o poder de pressão do Estado em cima dos empresários, né? Porque, né, se for seguir todas as regras tributárias, ninguém resiste a uma devassa. Ninguém resiste a uma devassa. E quanto mais o Estado é autoritário e há mais tempo, né, mais os empresários de sucesso, né, são aqueles que sentaram no colo do poder, né? São. É complicado, mas eu acho assim, vão surgindo algumas, para usar de novo uma linguagem marxista, algumas contradições no sistema que a gente precisa explorar. Por exemplo, essa treta entre o Xandão e o Elon Musk, né? Isso foi positivo, tudo bem, o X ainda está proibido, a gente aqui não pode entrar, essa coisa, se entrar por VPN, paga multa, aquela coisa toda. Agora, o mundo, pelo menos, ficou cientificado de que nós não estamos vivendo uma normalidade democrática no Brasil. O mundo ficou sabendo disso. As pessoas ao redor do mundo podem se posicionar do jeito que elas quiserem. Isso é necessário, isso é importante. Agora, já sabemos o que temos para hoje no Brasil, né? E daí, de uma certa forma, foi um game changer. Isso ajudou as pessoas a pensarem, olha, tem algumas pessoas, né, com mínimo de boa-fé, olha, tem alguma coisa errada acontecendo lá. Não é só isso que as pessoas dizem. O problema, né, o Fernão, é que os grandes
meios de comunicação, New York Times, Washington Post, eles refletem, né, a mesma idiotice da Globo, certo? Dos grandes canais de comunicação daqui, porque esse comentariado, essa classe jornalística, essa elite jornalística, basicamente lê pela mesma cartilha, estuda os mesmos autores. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Um dia eu fiquei espantado, eu não vou citar nomes aqui, mas um jovem comentarista internacional brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele lembra, às vezes, até o Milei, sabe? Ele é cabelo bem despenteado. Ele fez um curso de pós-graduação, acho que um mestrado, na Columbia University, lá em Nova York, sobre Oriente Médio, problemas do Oriente Médio. O cara só leu Eduardo Said, do Orientalismo, não leu Bernard Lewis. Bernard Lewis, que é o autor, morreu com mais de 100 anos, o autor mais importante que ensinou ao Ocidente como compreender o Oriente Médio, como compreender o Islã. Né? Um camarada espetacular. Isso é a competência da esquerda, pô. Eles tomaram as Columbias Universities. Todas. Tomaram. E hoje isso tudo está chapado, né? Harvard está igual à USP. Quando você vê as manifestações dos alunos, são iguais. Né? É uma USP com grana. A ignorância absoluta, né, da realidade. Vivem fora da realidade. Aliás, esse é outro fator, que eu tenho batido muito nessa tecla também, né, a geração sem circunstância, como eu digo. Sim, que é essa que nasceu e viveu dentro dessa ficção matemática que se parece com a realidade, mas não é a realidade, né, que é essa que as telinhas trazem. Né? Ali todo mundo está igual, cara. O sujeito nasce ali, ele não tem mais nenhum contato com a natureza, com nada, né? Nada. Com a história, a não ser o europeu que mora dentro da sua própria história. Né? É um presépio, ele mora ali, ele olha na esquina, ele sabe o que aconteceu ali há 400 anos. Né? Mas nós aqui, que temos a nossa paisagem destruída a cada 10 anos... Você reconhece o lugar que você nasceu, talvez no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem outras referências, né, geológicas, assim. Sim. Mas aqui em São Paulo, né, a São Paulo, onde eu nasci e vivi, desapareceu completamente, não tem nenhum traço mais dela. A paisagem da minha infância foi totalmente arrasada. Né, e isso é verdade no Brasil inteiro, né, e também muito verdadeiro nos Estados Unidos. Sim. Então, isso explica, né, como essas pessoas estão vulneráveis a qualquer tipo de... eu chamo... Elas consomem uma realidade de granja. Né? Uhum. Nós somos os frangos caipiras. Ainda os Chester, né? Comemos coisas diferentes. Tal, né? Eles vivem com essa ração. Né? Então fica tudo igual, chapou Harvard com a USP, cara, é espantoso isso. Você vê a mesma manifestação, os mesmos slogans, tudo igual. Tudo. Olha, em Harvard, você sabe que eu conheci, uma vez eu fui lá visitar, eles só tinham, no departamento lá que não se chama ciência política, departamento de governo, no departamento de governo lá, eles só tinham um conservador, que é o Harvey Mansfield, um único, totalmente solitário. Você sabe que ele criou um sistema duplo de atribuição de notas, porque ele falou assim, olha, dos anos 60 para cá, a gente não pode dar nota baixa, porque senão está discriminando. Tá? Ele continuava dando as notas dele, usando os critérios que ele sempre usou, aí os colegas começaram a fazer pressão. Ele fez o seguinte, não, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar... SS e MS para todo mundo. Se a pessoa quiser saber realmente qual é a nota que ela teve comigo, ela vem, me procura aqui no meu gabinete. É desse jeito.
Aliás, essa coisa da woke, identitária e tal, você vê como a esquerda é precisa, né? Isso ataca o cerne, o ponto fulcral da Revolução Democrática, né? Que foi substituir o privilégio de nascença, hereditário, etc., né, pelo merecimento e o esforço como único caminho legítimo para a diferença, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Exatamente. E a ciência social. Essa é a essência da Revolução Democrática, é isso. É isso aí. Vamos acabar com... E é precisamente esse nervo central que esse negócio ataca. Né? Olha, agora você escolhe a pessoa porque ela nasceu parda, ou preta, ou homem, ou mulher, e parte para uma versão já degenerada até disso. Né? Essa coisa, basta você dizer que você aderiu a essa putaria, né? que já valeu. Já valeu. Se declara alguma coisa dessa, você está dizendo, eu me declaro cúmplice de todos os crimes do rei. Pronto. Você está assim. E aí está com a consciência tranquila, pode ganhar os seus milhões da Lei Rouanet na boa, que não tem problema nenhum. Olha, você sabe uma coisa que quando eu sou confrontado em ambientes de debate com essa turma identitária, eu gosto sempre de começar lembrando uma frase daquele famoso discurso Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: eu quero viver num país, eu tenho um sonho de um dia viver num país em que os meus filhos pequenos sejam reconhecidos pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. Porque cor da pele ninguém controla. A pessoa nasce mais clara, mais escura, né? O que vale é o que ela faz depois, né? Exato. É isso aí, quer dizer, antes era porque eu tenho sangue azul, ou porque eu sou de tal linhagem e tal. Agora é porque você nasceu preto ou branco, homem ou mulher. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não precisa... E como é para voltar ao mesmo sistema. Onde só tem um sujeito que é proprietário de todos os meios de produção, que distribui um pedaço disso com seus oligarcas, antigamente chamados barões. Isso. Né? E esses caras controlam a plebe, dando ou tirando dela o direito de trabalhar por uma merreca para sustentar sua família. É isso mesmo. É isso que o Alexandre de Moraes faz, pô. Ele te tira da rede, tirou o seu direito ao trabalho. Agora, isso aí, viu? Ele vai no... Você vê que ele vai nos filhos das vítimas dele, né? Agora, Fernão, uma coisa que eu percebo, pelo menos aqui em Brasília, que é onde eu vivo, eu me movimento mais, uma coisa que eu percebo é que muita gente que, com a decisão do Alexandre de Moraes, ficou privada do seu ganha-pão nas redes sociais, e que antes elogiava o ministro e tal, já está tendo segundos pensamentos, como se diz em inglês, second thoughts, entendeu? Já estão assim, esse cara me prejudicou, esse cara está me prejudicando, né? Eu espero que isso... Eu tenho muito medo dele, viu? Porque eu não acho que esse cara é isso que você descreveu, que é verdade para a esmagadora maioria das pessoas parecidas, né? Porque que ele seja assim, porque ele se formou dentro desse ambiente escolar de hoje, vamos dizer assim. O caso dele é diferente. Sim. Ele é um cara que tem outros componentes, tem outras experiências. Sim. Os métodos que ele usa são os métodos do crime organizado. Né? Isso. É a omertá, né? É a certeza de você pagar a represália por qualquer milímetro que você se desvie da vontade pessoal dele. É um troço... Né? Isso aí não pode brincar, não. Não. Isso aí vai virar barra pesada, porque você imagine esse senhor na hora que ele se sentir ameaçado de perder o poder que ele tem hoje. Ele já está confrontado, que é um homem inteligente, né? Ele já está confrontado com
com essa realidade desse repúdio, não digo universal, porque se fosse universal eu já estaria fora, né? Mas esse repúdio de grande parte da opinião pública, né, contra ele. Né? Mas historicamente, olha, você tem repúdios até maiores que esse, o cara... Não, isso não tem dúvida, isso não tem dúvida. É a mesma coisa, viu, Fernão, quando a gente discute a eficácia das pressões econômicas internacionais contra regimes de força. Piora para o povo daquele país, né? Mas para as autoridades, não. Elas continuam no bem bom. Isso é muito perigoso e eu acho que o Brasil não deve ter ilusões quanto a isso. Não. Né? Tem que ter todos os alarmes ligados, né? E não tem muito tempo, né, para você virar isso. O que é decisivo aqui, na minha visão, né, como essa ditadura nossa não tem ainda uma força armada, a força armada dela é a imprensa. É verdade. É isso que sustenta ela. E você vê que toda vez que a imprensa ousa contestar alguma coisa, eles recuam. Né? As poucas vezes que aconteceu isso. Ou a imprensa ou o Congresso. Né? Acontece que o Congresso só está fazendo isso quando lhe mexem no bolso, né, dos deputados. É verdade. Mas, mesmo assim, quer dizer, naquelas leis da censura, tudo, os recursos foram importantes e em cima de conceitos e fundamentos. Né? É por isso que eu não sou 100% pessimista, né? Eu não sou 100% pessimista. Eu acho que há espaço para a gente avançar um pouco, mas, sem dúvida alguma, você dá certo. A luta é muito dura e é muito desigual, né, Fernando? A saída possível ainda é formar uma maioria no Senado em 2026, correto? Correto. Mas não isso é necessário, mas não é suficiente. Suficiente. Em cima disso, revogar os superpoderes com a reforma dos regimentos. Né? Esses são os dois passos fundamentais. Agora, depois disso, eu vejo um pouco o caso do Brasil como uma falência múltipla de instituições. Né? Eu não vejo muito como recuperar essas instituições que se desmancharam, né, dentro do sistema atual. Então, a volta do Brasil, lá no futuro, dependerá de se fazer outra Constituição, né? Porque... Eu acho que sim. Esse sistema que nós copiamos dos americanos, né, com uma Suprema Corte, que é a última instância, ele funciona se você tiver uma Constituição com 7 artigos e 8 emendas, né, porque as outras são todas... Né, são todas episódicas, vamos dizer assim, mas eles decidem em cima de 8 emendas e 7 artigos. Exatamente. Que todo mundo conhece. Aí funciona. Agora, com 350 artigos, né, o Supremo vira o que virou o nosso. O trabalho da próxima Constituinte será, antes de mais nada, desconstitucionalizar um monte de coisas. Previdência, ordem econômica, ordem social. Olha, veja a questão da segurança. Eu cheguei aqui, em 1987, no primeiro ano da Constituinte. Tá? E acompanhando a questão da segurança, eu vi o seguinte, ali, o que valeu, o que prevaleceu, foi o lobby dos delegados de polícia e dos coronéis da PM para garantir os seus privilégios. Não foi a segurança do cidadão. Não foi a segurança do cidadão. Né? Então você tem que tirar... isso, né? Não foi só na segurança, em tudo foi assim. Tudo. Olha, o saudoso Roberto Campos dizia o seguinte, olha, o Brasil precisaria de pelo menos ter um PIB elevado ao cubo para poder satisfazer todos aqueles privilégios, né? E o Roberto da Mata diz o seguinte, olha, não é à toa que a Constituição foi elaborada na maior encruzilhada do mundo, que é a Praça dos Três Poderes e o Eixo Monumental, porque aquilo ali é um despacho de macumba. O sujeito pega um alguidar com farofa amarela e bota lá todos os seus desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, e por aí vai.
Agora, eu te confesso que eu não acredito em constituintes, viu? Porque você vê aí pelo retrospecto do mundo, né? Eu acredito que se o Tancredo tivesse vivido, com a habilidade dele, ele primeiro, ficaria os 6 anos que o Figueiredo já tinha ficado. Segundo, ele faria uma reforma constitucional, porque ele sabia que uma constituinte equivalia a abrir essa caixa de Pandora dos privilégios, entendeu? Do revanchismo. Só que, infelizmente, nós também somos um país azarado, né? Você há de convir. Então, Paulo, eu não acredito muito nessa coisa de constituinte, porque eu não acredito que nada de racional pode sair de uma reunião ampla demais, né? Vira uma guerra de vaidades, vira uma coisa... Eu sou sempre fascinado com um detalhe do processo americano lá, que eu só descobri nesse livro do Hamilton, nessa biografia do Hamilton, desse Chernow, né? Sim, muito legal. Muito boa, né? Que ele fez aquele acordo, ele costurou aquele acordo para expulsar a vaidade daquela sala lá da Filadélfia, né? Dizendo que todos tinham que concordar que o que fosse discutido lá jamais sairia para fora e que qualquer decisão seria apresentada como uma decisão de todos, sem que ninguém pudesse dizer que foi contra ou a favor e tal, né? Então, isso aí permitiu que aquilo se tornasse esse documento enxuto e brilhante que se tornou, né? Então, eu vejo um pouco, porque esse é outro processo, quer dizer, o Chile está ensinando isso para a gente, né? Que a Constituição não é democrática na medida em que ela põe 400 pessoas na sala, né? E partidos todos. Ela é democrática na medida em que ela é acatada ou não pelo povo num referendo, né? Aí ela vira uma Constituição democrática. Isso. Então, eu acho que esse é um trabalho que quem pensa no Brasil do futuro devia fazer, e te convido a participar de uma coisa como essa. Aliás, o Luiz Felipe tentou uma coisa assim, né? E o Modesto Carvalhosa também, mas saíram coisas desconectadas umas das outras. Precisaria juntar de novo esse pessoal para ter uma coisa pronta, né? Muito friamente pensada, né? Para ser posta na mesa no momento que essa oportunidade surgir. Porque vai surgir, né? Porque não tem outra maneira de arrumar o Brasil, né? Vai ter que ser um caminho como esse, né? Então, quem tiver na frente nesse processo terá essa vantagem. E lembrando que o Luiz Felipe sempre lembra esse dado, né? Que quem participou da guerra contra a Inglaterra, né, nos Estados Unidos, e fez todo o processo da Revolução Democrática, foi 4% da população da época. Sim. 4%. E nem por isso você pode dizer que aquilo seja um processo não democrático, né? É verdade. Tem algumas ilusões, Fernão, que eu acho que de antemão a gente deveria assentar para não se deixar iludir por elas. E uma dessas ilusões é a seguinte: é a da Constituinte exclusiva, tá? Porque dificilmente os senhores constituintes, as senhoras constituintes, vão abrir mão de continuarem, tá? Então, talvez, o melhor antídoto para isso, ou algo que atenue, um paliativo para atenuar isso aí, é justamente esse referendo popular. Claro. Esse referendo popular. Porque constituinte exclusiva, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não sei o que você chama de constituinte exclusiva. Explica isso para o sujeito é eleito apenas para elaborar a nova Constituição e o mandato dele acaba quando ela tiver sido promulgada. Bom, mas isso em si não muda grande coisa. Quer dizer, o que muda é o resultado do trabalho deles, ir a referendo ou não, né? Pois é, eu acredito nisso. É que muita gente insiste
nessa questão de que uma constituinte pura é uma constituinte exclusiva, né? Olha, espera sentado, isso não vai acontecer. Nós nunca tivemos isso na nossa história. Os constituintes nunca abrem mão de continuarem depois como legisladores, enfim, ordinários. O processo no Chile, agora, como é que foi? Era uma constituinte exclusiva ou não? Foi feita pelo Congresso que estava lá? Eu não sei. Eu tenho a impressão que não. Acho que o que mudou mesmo foi o referendo popular. Claro. Quer dizer, então, para mim, o que importa é isso. Por isso que eu digo que se você tiver uma elite pensante do país, modelando uma Constituição muito racional, muito simples, né? Preparando a argumentação em torno dela, que foi o processo americano, no fundo, tá certo? Você teve aqueles 20 ou 30 caras que estavam dentro daquela salinha lá na Filadélfia, e depois você teve a meia dúzia que fez os Federalist Papers, né? Artigos no jornal para vender o peixe para o povo. Isso. É isso aí. De novo, a imprensa cumprindo seu papel nobre, né? Exato. Então, quer dizer, se quem tiver com esse trabalho já todo mastigado, no momento que essa oportunidade surgir, que vai ser de repente, vai ser por algum tipo de acidente de percurso, né, que vai se abrir essa possibilidade. Ou porque morreu um cara, ou porque o mundo virou para lá, sei lá o que vai determinar esse gatilho no Brasil, mas vai ser algo assim. Sim. Se você entrar frio nisso aí, em cima dessa esquerda que há 100 anos não pensa em outra coisa senão em fórmulas para ganhar o poder, tomar o poder, você já entra vendido, você entra roubado. Então, nós tínhamos que ter uma coisa como essa pronta, né? Os argumentos já discutidos longamente, tal, tendo em vista que o adversário vai ser esse. É verdade. Olha, agora, Fernão, você se lembra daquela comissão de altos estudos constitucionais presididas pelo Afonso Arinos, né? Quando o presidente Sarney, ele investiu essa comissão, depois ele acabou ele se sentindo sem forças, né, sem legitimidade suficiente para apresentar oficialmente aquilo, ele recuou. Mas veja só que coisa, quando você relê aquele trabalho da comissão Afonso Arinos, você vai ver que ali são antecipados uma série de vícios que depois vão ser confirmados pela Constituição de 88. O estatismo, né? O preconceito contra o investimento estrangeiro, né? Eu acho que só se salva ali, como a Constituinte também avançou bastante, mas aí outros valores se levantaram, né? E não foi possível, o que se salva ali é a questão do parlamentarismo. Como é que você explica isso? Quer dizer, a elite no Brasil é o quê? É a elite da Casa Grande, tá certo? É o cara da autarquia. Onde ele manda. Então, quer dizer, não tem no Brasil uma corrente que espontaneamente esteja familiarizada com o pensamento genuinamente democrático. Então, um primeiro passo, sem dúvida, é esse, quer dizer, aproveitar as facilidades que a internet oferece hoje, né, para você pôr uma parcela significativa do povo brasileiro assistindo essas votações nos municípios americanos, nas vilazinhas da Suíça, nos cantões e tal. Porque cara, eu tenho pego umas pessoas assim. Outro dia entrevistamos um pedreiro brasileiro na Suíça. Olha. O cara é pedreiro, né? Um homem simples, mas muito inteligente, e que contava lá, eu tenho uma BMW, eu moro num apartamento assim, o meu salário é só 20% menor que o do deputado. Outro dia, eles mandaram aqui para a nossa aldeia um projeto para a reforma da nossa igreja aqui, valendo 1 milhão de euros. Se nós aceitávamos isso ou não, nós não aceitamos.
preferimos botar esse 1 bilhão de euros para fazer uma reforma na escola, sabe? Então, hoje você tem essa possibilidade de tirar essa conversa do nível acadêmico, né? E daquele monte... Olha, você é um cientista político, você deve saber isso melhor que eu, mas quando começa a complicar demais a conversa sobre o que é política, é porque estão te enganando. Porque ele política, política é representação de interesses, entendeu? É isso aí, é representação. Né? O jogo é uma representação. Né? Então, é isso aí. É isso aí. Né? Nós temos que montar essa ferramenta. Né? Eu não vejo muito como fazer de outra forma. Você pode me alistar como mais um soldado seu, viu? Estou à disposição, né? A minha, eu não sou jurista, a minha primeira contribuição seria o seguinte, pessoal, vamos desconstitucionalizar quase tudo, vamos limpar esse terreno aí. A partir daí, então, a gente conversa. E é uma conversa em torno de direitos e garantias e deveres. Eu já falei isso algumas vezes com o Ives Gandra, eu falei, ô Ives, se você propusesse uma reforma da Constituição para eliminar tudo dentro da Constituição que esteja em conflito com os fundamentos que estão no preâmbulo da Constituição, né, você já elimina 90% do lixo que tem lá. Claro. É isso mesmo. Vai contra os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Tudo que tiver em confronto com eles, fora. Você já limpou 90% da Constituição. Já limpou. Ô, Fernão, e eu acho que uma ideia que precisa nortear os nossos trabalhos, né, essa nossa discussão, é a ideia de que elite e oligarquia são coisas diferentes. Né? Elite, ela é orgânica do povo, né? Ela é, digamos assim, a parcela mais esclarecida, mas que está, digamos assim, em consonância com os sentimentos daquele povo, com as tradições daquele povo, com a vontade daquele povo. Oligarquia, lá desde a da Grécia Antiga, é uma forma patológica de convivência política. Né? São os ricos se apropriando do poder para não largar mais. Né? Porque tem essa confusão terminológica também. Né? Elite é visto como uma coisa ruim, quando, na verdade, não é. Toda a sociedade precisa das suas elites. Né? O que a gente não precisa de oligarquia. Generalizada. Nós temos demais. Todos os conceitos estão confundidos, estão misturados, estão distorcidos. Isso que você falou, eu tenho esse exemplo. Eu explicando por um amigo lá do Vale do Ribeira, que é um cara sem escolaridade nenhuma, né, mas muito inteligente. Né? E eu dizer para ele, você não sabe aqui no seu país, isso lá num fundão de mato, ele está na ponta da ponta do sertão. Né? Você não sabe aqui, na comunidade aqui, né, o bairro lá tem um nome. Né? Quem é que poderia estar... Eu explicava para ele como é que funcionam os school boards nos Estados Unidos, né? Esse fundamento da democracia inglesa. Se eleger o pessoal que toma conta das escolas públicas. Você não sabe aqui no seu bairro quem que seria as pessoas indicadas para estar num board da escola? Sei, o seu fulano, que é um cara mais instruído e tal. Sabe, esses fundamentos são elementares. Né? Todo mundo enxerga isso, né? Todo mundo enxerga isso, não precisa ter ilustração nenhuma especial para entender isso. Então, simplificar esse discurso, preparar esse tipo de argumentação, ter ela na mão, engatilhada, pronta, todo mundo falando coisa parecida, que é o trabalho que a esquerda fez. Né? Isso. E nós não fizemos. Né? Eles têm isso, tudo distorcido, tudo para mentira. Mas funciona. Né? Até para mentira funciona. Para a verdade vai funcionar muito mais. É isso mesmo. Vamos torcer, né? Vamos torcer e trabalhar. Isso aí. Paulo,
Adorei a conversa. Eu também. Espero aí que os nossos ouvintes aproveitem alguma coisa disso tudo. Estamos na luta. Estamos sim. Sempre às ordens, viu? Um grande abraço para você e para todo mundo que te acompanha. Um abraço. Outro para você. Tchau. Tchau.